Olá, queridos alunos de Ciências Contábeis. Nesse vídeo agora eu vou responder as dúvidas sobre a questão dos impostos, né? Primeiramente, eu queria deixar claro o seguinte, que a gente está falando sobre contabilização de impostos para vocês irem se familiarizando, vendo como que a gente contabiliza, que existem os impostos a recuperar, que existem os impostos a recolher, que existem os impostos sobre vendas, que são 3 contas diferentes de impostos, né? Os impostos a recuperar ficam no ativo, né? Porque referem-se aos direitos de recuperar os impostos. Os impostos a recolher são do passivo, representam aquilo que a gente ainda tem a obrigação de pagar para o governo. E os impostos sobre vendas, né, representa a despesa que a empresa teve com impostos, porque a gente tem que contabilizar tanto as contas patrimoniais quanto as contas de resultado para poder apurar, né, o lucro ou prejuízo da empresa. Mas, pessoal, vocês vão compreender melhor sobre os tipos de tributação lá na disciplina específica, que é a contabilidade tributária, tá? Então, também não quero me atrever aqui a explicar muitas coisas para vocês, vou deixar que o professor específico dessa disciplina trabalhe isso com vocês. Mas eu vou responder algumas questões sobre isso que chegou aqui na nossa sala do café. Então, uma pergunta da Jéssica, professora, pode esclarecer uma dúvida quanto ao PIS e COFINS sobre o frete? Ele incide ou não? Na verdade, essa questão até eu fui dar uma estudada sobre esse assunto, porque assim, o mais comum é quando a gente compra a mercadoria, a gente recupera o ICMS, o PIS e a COFINS do valor da compra, desde que a empresa que está comprando a mercadoria seja do lucro real, e ao frete recupere o ICMS, porque no frete já vem destacado esse valor do ICMS. Só que a legislação ela não é muito clara sobre a recuperação do PIS e da COFINS sobre o frete. Mas o que os contadores interpretam? Que se você pode recuperar o PIS e a COFINS da compra e o frete compõe o custo dessa compra, então também podemos recuperar o PIS e a COFINS. Só que, nestes casos, para poder recuperar o PIS e a COFINS do frete, a transportadora também tem que ser do lucro real para poder dar base a essa recuperação tributária do PIS e da COFINS. Então, como o ICMS já vem destacado, então ele é tranquilo fazer esta recuperação. Então, nos nossos exemplos, a nossa empresa, que a gente está comprando as mercadorias, ela é do lucro real. Então, a gente pode recuperar o PIS e a COFINS da mercadoria que nós adquirimos. Mas como nós não entramos ainda nessa questão, né, de se a origem é lucro real ou não, então, no frete, nós só vamos recuperar o ICMS, certo? Isso, né, nas atividades da nossa disciplina. Outra pergunta aqui. Ainda não entendi a diferença entre as empresas de lucro real, lucro presumido, enquadradas no Simples Nacional. Volto a reforçar. Então, isso daqui você vai compreender melhor lá na disciplina de contabilidade tributária. Mas qual que é o impacto disso daí? Dependendo do regime tributário, a empresa vai ter recolhimentos diferenciados do tributo. Então, por exemplo, no lucro real, a gente pode recuperar os impostos na compra, mas no momento da venda nós temos que recolher. Na empresa do Simples, né, ela não tem essa recuperação, mas ela tem uma taxa fixa de recolhimento. Nas empresas de lucro presumido, ela também vai ter uma porcentagem dos impostos diferenciada. Então, é diferente dessa que nós estamos trabalhando, de PIS a 1,65% e COFINS 7,6%. Tudo isso vocês vão aprender lá na disciplina de contabilidade tributária. Aqui a gente está trabalhando só com o lucro real e eu estou passando as porcentagens para vocês, mas vocês não precisam analisar, né, qual é o tributo. É simplesmente para vocês aprenderem a calcular custos de aquisição e a contabilização desses impostos, tá? Mas isso daí vocês ainda vão aprender ao longo do curso. Outra pergunta. Tem um aluno que perguntou qual é a diferença de tributo, porque ele viu nos livros tributos a recuperar e impostos a recuperar, qual está correto. Na verdade, os dois estão corretos.
É porque os impostos é um tipo de tributo. Quando a gente fala em tributo, a gente também considera as taxas, as contribuições, né? E o plano de contas, pessoal, ele não tem uma determinação exata de como ser o plano de contas. A empresa pode elaborar de acordo com as suas de acordo com as características da sua empresa. Então, se uma empresa colocar impostos a recuperar, outras colocar tributos a recuperar, de qualquer forma está se referindo àquelas taxas fiscais, taxas não, né, perdão, está se referindo aos impostos incidentes nas notas, né, então tem a mesma representação de encargos que a empresa tem com o governo. Então, as duas denominações aqui estão corretas. E uma última pergunta sobre impostos, gostaria de saber se na prática, todas as vezes que formos lançar contabilização, deverá ser lançada com todos os impostos fiscais? Vai depender do regime tributário. Não tem regime tributário que você não contabiliza os impostos no momento da compra ou no momento da venda, só no momento de pagar as guias de impostos. Então, depende do regime tributário. E tem mais uma questão, agora eu não estou encontrando aqui, mas a aluna me perguntou qual que compensa mais, o lucro real ou o simples nacional, ou o lucro presumido. Isso depende muito do tipo de empresa, por isso que é necessário fazer uma avaliação, uma análise da empresa para ver o que cabe melhor. Porque, por exemplo, no Simples Nacional, as taxas elas são menores, são reduzidas. Só que você também não pode recuperar os impostos na compra. Então, você tem que fazer uma comparação, né? Pegar um balanço, pegar um período, notas de compra, notas de venda e fazer uma simulação. Se você fosse do lucro real, quanto você pagaria de imposto? Se você fosse do simples, quanto você pagaria de imposto? Do lucro presumido, a mesma coisa. Então, tem que ser feita uma análise, porque cada caso é um caso, cada empresa tem as suas características e aí adotar o regime que melhor se enquadre naquela empresa, certo? Era isso sobre impostos então, pessoal. Até mais!